Tudo bem, pessoal? A segunda parte da nossa aula sobre falácias informais. Anteriormente, tratamos sobre a falácia a respeito de apelo a motivos. Agora a gente vai tratar um pouco o conjunto maior de falácias que fogem ao assunto. O Stephen Downes ele coloca que essas falácias, né, as falácias de fugir ao assunto, elas normalmente deslocam a questão propositiva da argumentação, né? A questão de oferecimento de razões, e ela desloca esses pontos para pontos mais psicológicos e pessoais do argumentador, né? Ele define esse conjunto maior, né, de falácias que fogem ao assunto da seguinte forma: as falácias dessa seção fogem ao assunto discutindo a pessoa que avançou um argumento em vez de discutir razões para aceitar ou não aceitar a conclusão. Em algumas ocasiões é aceitável citar autoridades, quase nunca é apropriado discutir a pessoa em vez dos seus argumentos. Então, tá aí o problema desse tipo de caminho argumentativo, né? De desviar do assunto propositivo, né? De fato do conteúdo da argumentação para ressaltar a autoridade de alguém ou fazer um apelo, por exemplo, psicológico da pessoa, ou falar que a pessoa ela não pode argumentar daquela forma porque ela tem, não sei, interesses, etc, etc, etc. Isso é o fugir ao assunto, né? O primeiro deles é um tipo de argumentação que a gente discutiu muito na videoaula passada, né? Na videoaula 7, no caso, que é o argumento ad hominem, né? Ou ataques pessoais, né? Claro, a gente já discutiu muito mais, o Stephen Downes ele especifica mais outros tipos ou subespécies, subtipos de argumentos ad hominem, né? Primeiro ele define o argumento ad hominem da seguinte forma: ataca-se pessoa que apresentou um argumento e não o argumento que apresentou. Então você ataca a pessoa e não a argumentação dela, não o conteúdo dela, que é a pessoa que determinado sujeito apresentou. A falácia ad hominem assume muitas formas. Ataca, por exemplo, o caráter, a nacionalidade, a raça ou a religião da pessoa. Em outros casos, então é uma falácia muito extensa, ela tem muitos meandros, ela tem muitas formas de se apresentar, né? Em outros casos, a falácia sugere, continua o Downes, que a pessoa, por ter algo, tem algo a ganhar com o argumento. É movida pelo interesse, foi como eu ressaltei para vocês. A pessoa pode ainda ser atacada por associação ou pelas suas companhias. Então, resumindo a falácia de ataque pessoal, o que ela ressalta é uma fuga do assunto e principalmente um ataque a quem está argumentando, esquecendo o conteúdo da argumentação. O Downes indica que há três formas, né, de ad hominem. O primeiro ele chama de ad hominem abusivo. Em vez de atacar uma afirmação, o argumento ataca a pessoa que a proferiu. É o mais direto, né? Tem o ad hominem também circunstancial. Em vez de atacar uma afirmação ou argumentação do sujeito, o autor aponta para a relação entre a pessoa que a fez e as suas circunstâncias. É como se ele tivesse alguma espécie de interesse, né, naquele tipo de oferecimento, né, de razões, ou naquele tipo de argumentação, né? Ele coloca, o terceiro tutoki. Esta forma de ataque à pessoa consiste em fazer notar que a pessoa não pratica o que diz. Basicamente, para defender alguma coisa, esse tipo de falácia, ele ressalta que para você defender alguma coisa, você tem que praticar o que você está defendendo.
Isso para, não sei, para iluminar um pouco mais esse ponto, né? Porque muitas pessoas fazem isso, né? Ah, você não fala, você não faz o que você fala, né? É porque o problema que é gerado, principalmente ressaltado por essa, não sei, espécie de forma de proceder do senso comum, né? Você tem que fazer o que você fala, né? Isso gera problemas para a questão prática. Para iluminar um pouco mais, vamos fazer uma diferenciação entre a questão teórica e a questão prática, né? Isso gera um problema para a questão prática, né? É um problema de razão prática, muitos iriam chamar assim. Mas no caso da lógica, né, de uma argumentação estrito sensu, você não necessitaria fazer o que você está argumentando, né? Você não necessitaria relacionar a questão prática com a questão teórica. Você pode defender algo, por exemplo, eu posso defender que fumar é uma coisa ruim para a saúde e mesmo assim continuar fumando, como é o caso, né? Isso gera um problema de razão prática, um problema de ação dentro da prática, de fato, né? Já o que ressalta essa falácia é que você não pode, por exemplo, um interlocutor comigo, quando eu apresento esse argumento, ele não pode utilizar de, você fuma. Você não pode falar isso, você não pode falar que é uma coisa ruim porque você fuma. Não necessariamente. Eu tenho uma série de razões para apresentar que o cigarro, por exemplo, faz mal às pessoas e mesmo assim eu ainda fumo mais, apresento essas razões. Ele não pode chegar e falar assim, você não pode apresentar esse argumento porque você fuma. Esse é o tipo de falácia ad hominem que o Stephen Downing chama de tucoque. Se não me engano, isso é uma expressão latina, né? Do latim, não sei se é exatamente essa pronúncia, mas é esse tipo de argumento que ressalta esse âmbito do senso comum, né, de que você deve fazer o que você fala e você deve falar o que você faz, né? Você não pode ter uma separação entre o fazer e o falar, né, e o argumentar, oferecer razões, etc. Exemplos, né? Exemplos desses três tipos, essas três formas de ad hominem. O primeiro delas é o ad hominem abusivo, vamos ver. Podes dizer que Deus não existe, mas estás apenas a seguir a moda. O sujeito aqui, ele está seguindo uma espécie de raciocínio que o argumentador, que está, no caso, ressaltando que Deus não existe, as únicas razões que ele tem para ressaltar que Deus não existe é porque ele está seguindo a moda, ele está somente seguindo a tendência agnóstica, ateísta do século XX e XXI. Isso, obviamente, é uma espécie de argumento ad hominem. Porque o outro argumentador pode ter uma série de razões para não acreditar na existência de Deus. Um ad hominem circunstancial, né, é aquele que, em vez de atacar uma afirmação, o autor aponta para a relação entre a pessoa que a fez e as suas circunstâncias. Temos o seguinte exemplo. É natural que o ministro diga que essa política fiscal é boa porque ele não será atingido por ela. Basicamente o sujeito que ressalta esse tipo de argumentação está pressupondo que o ministro só ressalta uma política fiscal, né, porque ele não será atingido por ela. Porque essa política fiscal não toca, né, não incomoda o ministro. E não necessariamente é o caso, né? Você pode ter uma série de razões para a política fiscal, mesmo que essa política fiscal não toque diretamente, né? Por exemplo, cargos, salários, etc.
Então, isso é uma falácia. É o que chamam de adiome circunstancial. Outro adiome circunstancial que o Downes oferece de exemplo é o seguinte: podemos passar por alto as afirmações de Simplício, porque ele é patrocinado pela indústria da madeira. Novamente, ele tem uma espécie de interesse, ele só argumenta o que ele argumenta porque ele tem um interesse por trás. Novamente, o sujeito que argumenta dessa forma está pressupondo que o sujeito só argumenta o que argumenta porque ele tem um interesse por trás. E isso é uma pressuposição, e isso não oferece razões mais do que isso. Esse tipo de argumento adiome circunstancial é uma falácia porque ele não oferece razões nenhuma. Ele só está centrado no sujeito, no agente que está debatendo, do qual você está debatendo. Quarto e último, que é o tukoke, é o seguinte exemplo. Dizes que eu não devo beber, mas não está sóbrio faz mais de um ano. Muito semelhante à argumentação que eu ressaltei para vocês a respeito do cigarro. Né? Você não pode falar que eu não devo beber, eu não devo fumar, ou que fumar é prejudicial, ou que a bebida é prejudicial, porque você faz essas coisas. A lógica não está preocupada com essa questão prática. Ela, de fato, está preocupada com o oferecimento de razões. Fundamentar a sua conclusão com premissas, fundamentar a sua conclusão com razões. Então, esse último exemplo, né, mostra bem o que eu ressaltei anteriormente a respeito de um argumento que tenha conteúdo, por exemplo, fumar, beber, qualquer outra coisa do tipo. Né? Tá, o Stephen Downes ele oferece nesse guia das falácias, né, que eu coloquei para vocês no ambiente, ele ressalta o que ele chama de prova. Quando vocês fizerem a leitura, vocês vão ver ao final, depois dos exemplos, ele coloca prova. Prova, o que é prova aqui para o Downes? É basicamente que para você falar para o teu debatedor que ele está cometendo uma falácia, você dá uma prova de por que ele está argumentando falaciosamente. Então, a prova, para você mostrar para o seu argumentador que ele está oferecendo uma espécie de ataque pessoal, né, dentro dessas três formas, né, adiome abusivo, circunstancial ou tukoke, você utiliza a seguinte justificação. O Downes ressalta: identifique o ataque. Então, você mostra para o teu argumentador, você está atacando o outro, você está me atacando dessa forma, você está fugindo do assunto, você está excluindo o conteúdo que eu estou colocando, o oferecimento de razão que eu estou dando para você. E além disso, além de você identificar o ataque, o Downes ressalta que você tem que mostrar que o caráter ou as circunstâncias da pessoa nada tem a ver com a verdade ou falsidade da proposição defendida. Por exemplo, se eu utilizar uma argumentação que, dentro de um contexto dialético, estou discutindo com um sujeito X, eu utilizo um argumento que ele, de certa forma, ele já é falacioso. Ele já é falacioso. Então, ele não tem conteúdo. Ele não é um oferecimento de razões de fato, uma fundamentação da conclusão. Quando eu faço isso, não tem como eu mostrar, por exemplo, que o sujeito X, que está debatendo comigo, comete um adiome. Por quê? Porque a minha argumentação já é vazia. Ele pode estar cometendo, mas seria indiferente no contexto dialético a respeito disso. Por isso que o Downes ressalta que você tem que mostrar que o caráter ou as circunstâncias da argumentação, né, que no caso uma pessoa a série, nada tem a ver com a verdade ou falsidade da proposição defendida. Então,
2 pontos para você provar que alguém está cometendo um ataque pessoal, né, um argumento ad hominem, é identificar o ataque à pessoa ou qualquer outra coisa, né, que não seja o conteúdo mesmo, e mostrar que aquele argumento ele não tem nada a ver com a verdade ou falsidade da proposição defendida. Né? O segundo subconjunto, né, a gente está colocando a imagem de conjuntos, né, para mostrar, né, essa relação entre algo maior e o que está dentro das categorias desse algo maior. Né, no caso, a gente está falando de fugir ao assunto, né, as falácias que fogem ao assunto, que é esse conjunto maior e subconjuntos como ataques pessoais, argumento ad hominem, e tem um segundo subconjunto nesse conjunto maior, que é de fugir ao assunto, né, que é o que chamam de apelo à autoridade. O Stephen Downes, ele ressalta, ele define esse apelo à autoridade da seguinte forma: ainda que às vezes seja apropriado citar uma autoridade para suportar uma opinião, a maioria das vezes não é. O apelo à autoridade é especialmente impróprio se, e ele ressalta 3 critérios, que apelar para uma autoridade é uma coisa errada ou que pode acarretar numa falácia, uma falácia informal. Primeiro, a pessoa não está qualificada para ter uma opinião de perito no assunto. Segundo, não há acordo entre os peritos do campo em questão. Por exemplo, eu ressalto que determinado cientista falou X, mas só que esse falou X, essa tese defendida, ou esse argumento defendido, ele não é um argumento consensual. Então, adianta pouco eu trazer a autoridade do cientista Y. É esse ponto que o Downes ressalta, que você cai numa espécie de falácia informal de apelo à autoridade. O terceiro critério: a autoridade não pode, por algum motivo, ser levada a sério, porque estava a brincar, estava ébria ou bêbada, no caso, ou por qualquer outro motivo. Isso é um ponto importante também, né? Porque você, por exemplo, você pode, dentro de uma argumentação, falar que determinado autor falou isso no texto, mas você pode ter interpretado de maneira errada aquela passagem do autor e etc. Então não adianta trazer esse tipo de argumentação ou esse tipo de autoridade para o debate. Né? Exemplos, vamos para os exemplos. O famoso psicólogo Dr. Fraser Crane recomenda-lhe que compre o último modelo de carro da Skoda. Esse é um tipo de argumento de autoridade bem simplório e é compreensível que não é um argumento de autoridade quando você vê ele no primeiro instante, né? Alguém falou que você deve, ou alguém recomendou que você deve fazer X, ou deve ter X, ou deve, e etc. Esse é um tipo de argumento de autoridade. Por quê? Porque ele não apresenta razão alguma para, por exemplo, a recomendação, no caso do exemplo, de que as pessoas comprem o último modelo de carro. Então, ele não traz razão alguma a respeito disso. Ele só traz a figura de um psicólogo famoso. Isso acontece algumas vezes na academia também, né? Eu li há muito tempo atrás um livro de lógica que ele falava o seguinte, né? O autor, psicólogo, filósofo, cientista social, físico, por ele mesmo, ele não oferece nenhuma razão. Mesmo que ele seja um autor como Aristóteles, como Platão, os grandes da filosofia, né? Ele não, só o nome de Aristóteles, só o nome de Platão, não oferece razão alguma. Ou, em outras palavras, só porque ele é Aristóteles, ele é Platão, não necessariamente ele tenha
justificação ou razão para todo tipo de proposição, problema e etc. Então, o nome ele não traz razão alguma dentro de um debate. O nome de uma autoridade em alguma coisa não traz razão alguma. Isso é uma falácia, apelo à autoridade. Outro exemplo parecido que o Stephen Downes traz é o seguinte. O economista Galbraith defende que uma apertada política econômica é a melhor cura para a recessão. Então novamente não oferece justificação alguma, você só traz um grande economista e para justificar alguma coisa, por exemplo, nesse caso, o que você tem que defender, no caso, né, uma política econômica apertada, que o autor ressalta aqui. E, como sabemos, nomes não oferecem justificação, não oferecem razões. Ele tem um terceiro exemplo aqui, o Downes oferece um terceiro exemplo, né? Encaminhamos-nos para uma guerra nuclear. A semana passada, Ronald Reagan disse que começaríamos a bombardear a Rússia em menos de 5 minutos. E ele coloca em parênteses, claro, que o disse por piada ao testar o microfone. Isso é para ressaltar o terceiro item, né? Que você não pode levar a sério uma autoridade que está brincando, que está bêbada, que não está dentro dos seus juízos normais, né, e etc, etc, etc. Esse é um exemplo do terceiro item. Ele ainda oferece um quarto exemplo, mas a gente pode pular, e ele oferece a prova. O Stephen Downes, novamente, prova como você deve mostrar, como sujeito cognitivo deve mostrar que um outro sujeito está cometendo uma espécie de falácia. Então você deve mostrar, você deve provar que ele está cometendo essa falácia. E ele ressalta 2 pontos para você mostrar que determinado sujeito está cometendo uma falácia, apelo à autoridade. Primeiro, a pessoa citada não é uma autoridade no campo em questão. Você trazer qualquer um discutindo coisas muito específicas, por exemplo, para ressaltar um pouco esse ponto. 2, entre os especialistas não há consenso sobre o assunto discutido. Por exemplo, eu trazer determinado físico, mas só que a discussão tem uma série de outras razões, então não tem por que eu trazer esse determinado físico. Tem uma série de outras razões e outros autores que discordam desse ponto, desse físico X que eu estou trazendo, né, que eu estou apelando para a autoridade. Né. Então, mostrando esses 2 pontos, você prova para um sujeito dentro de uma ordem dialética, né, dentro de um movimento dialético, que ele está cometendo uma falácia de autoridade. Primeiro, pessoa citada não é autoridade no campo em questão. Segundo, não há consenso entre os especialistas. Um outro subconjunto do fugir ao assunto, né, desse conjunto maior de falácias informais de fugir ao assunto, temos o subconjunto de falácias de autoridade anônima. Então temos o subconjunto de apelo à autoridades conhecidas, né? Você ressalta, o Aristóteles disse isso, o Kant disse isso, o Platão disse isso, mas temos também uma série de subconjuntos de falácias informais chamada autoridade anônima, né? Como o próprio nome diz, você não ressalta, você deixa implícito uma determinada autoridade, né? O Downes ele define autoridade anônima da seguinte forma: a autoridade em questão não é nomeada, como o próprio título, né, o próprio nome das falácias leva, né? Isto é uma forma de apelo à autoridade, porque quando a autoridade não é nomeada, é impossível confirmar se se trata de um perito. Por exemplo, eu falo a respeito em filosofia, né, a respeito da lógica. E eu trago uma série de nomes, né, como Frege, Aristóteles,
Gödel e etc. Quine, Strawson, e traga uma série de nomes, né? O autoridade anônima, esse tipo de falácia, ele não vai trazer isso, né? Então não tem como eu confirmar, não é possível confirmar se, por exemplo, quando estou falando de lógica e estou num debate, num diálogo, né, oferecimento de razões, né, de argumentos, né, se, por exemplo, o sujeito que está dialogando comigo traz um argumento, uma argumentação, por exemplo, como a lógica de acordo com, não sei, o meu professor, e eu desconheço o professor dele, a lógica clássica iniciada com Aristóteles. É um argumento que eu montei agora, então não se atentem muito para o conteúdo, mas basicamente ele traz uma autoridade que eu desconheço. Pode ser um professor que desconheço se ele é um perito ou não, se ele tem razões ou não para sustentar isso, na minha visão, né, é mais importante, né? Se o professor X desse sujeito que está discutindo comigo tem razões ou não para sustentar isso, né? E é exatamente esse ponto, né? Você deixa implícito ou você esconde aquela autoridade que você está trazendo, né? Mas você tem que colocar muita importância nela. E tem também a falácias, depois vocês podem ler no Guia de Falácias do Stephen Downes, tem também uma relação com essa falácia de autoridade autônoma, anônima com um apelo a rumor e etc. Vamos para os exemplos delas, né, desses tipos de falácia. Né? Um membro do governo disse que uma nova lei, um membro do governo, aqui ó, já conseguimos detectar dentro da argumentação a autoridade anônima, né? É um membro do governo. Que membro do governo? Pode ser qualquer um. Pode ser como o professor do sujeito que está discutindo comigo a respeito de lógica, pode ser um professor de matemática, não que ele não saiba, mas talvez ele não seja um perito, nem tenha conhecimento sobre isso. Ou um professor de ciências sociais, não sei, qualquer tipo de professor nesse exemplo pode ser, e qualquer tipo de membro do governo pode ser também nesse exemplo. Né? Um membro do governo disse que uma nova lei sobre posse e uso de armas será proposta amanhã. É uma espécie de argumento falacioso, né? Aqui é uma apresentação, né? Na verdade é uma espécie de notícia, né? Você notifica alguém alguma coisa, né? Não é bem uma argumentação, mas a gente consegue compreender o que é uma autoridade anônima, né? Como você pode utilizar uma autoridade anônima. Os peritos de quê? Peritos, os cientistas fazem muito isso, né? Os cientistas disseram que cerveja faz mal para a saúde. Qualquer coisa desse tipo, né? Aqui temos um exemplo, né? O exemplo 2, os peritos dizem que a melhor maneira de prevenir uma guerra nuclear é estar preparado para ela. A autoridade anônima são os peritos, né? O quê? Quem disse isso? Quando? Quais as razões? 3. Sabes que milhares de operações desnecessárias são realizadas todos os anos. Quem sabe? Quem está ressaltando isso? Sabe-se? Sabe-se, no caso, o termo para mostrar uma espécie de autoridade, ou para expressar uma autoridade anônima, né? Disse que o primeiro-ministro vai decretar outro feriado antes das eleições. Disse aqui é o termo, né? Quem está dizendo? É mais uma espécie de tentar vencer ou tentar oferecer argumentação sem razões. Então você utiliza uma autoridade, mas você não utiliza nenhuma autoridade explícita, mas explicitando essa autoridade, né? Mas você utiliza uma autoridade que não está explícita. Você nem se compromete
com esse ponto, né? Ambos, como vimos, né, são falácias que fogem ao assunto. Uma é o apelo à autoridade e o outro é o apelo à autoridade anônima. A prova, o Downes ressalta, né, como eu mostro que determinado sujeito está cometendo uma falácia de autoridade anônima, é argumentar que pelo fato de não conhecermos a fonte e a base da informação, não temos maneira de avaliar a fiabilidade ou confiabilidade da informação. Basicamente é isso, né? Muito simples essa falácia, né? Detectar essa falácia, né? Última falácia, né, dentro desse conjunto maior que é fugir ao assunto, é estilo sem substância. O Downes define estilo sem substância da seguinte forma: pretende-se que o modo como o argumento ou o argumentador se apresentam contribui para a verdade da conclusão. Vamos direto para o exemplo, que os exemplos eles iluminam melhor esse ponto, né? essa definição. 1. Nixon perdeu o debate presidencial porque tinha suor na testa. 2. Trudeau sabe dirigir as massas. Ele deve ter razão. 3. Por que não aceitas o conselho daquele jovem elegante e bem parecido? No caso aqui, português de Portugal deve ser aparentado, né? bem apessoado. Né? Fala. Basicamente você está preocupado não com o conteúdo da argumentação, mas você está preocupado com alguma característica do sujeito, uma característica que você considera boa, valorosa, característica ou forma de argumentar. Essa falácia informal de fugir ao assunto, estilo sem substância, no caso, né? Do subconjunto estilo sem substância, ela está muito relacionada com as resoluções retóricas. Então, por isso que ele define de que você pretende-se, ou você objetiva, né, que o modo como o argumento, o estilo do argumento, ou o argumentador, ele se apresentam, como o argumentador se apresenta, né, ou se o argumentador tem um valor, né, tem uma característica valorosa para você, ele contribui para a verdade da argumentação. E não é verdade isso. A lógica de jeito e maneira releva, desde a lógica na divisão de Aristóteles, né, entre lógica e retórica, né, pelo menos como a lógica está estruturada agora, a questão retórica ela é separada da questão lógica, porque lógica, como Frege ressalta, e a lógica informal também tem relação com isso, né? A argumentação em geral tem relação com isso, né? É você defender a verdade da sua conclusão pelas verdades da premissa, né? Então como Frege diz, né, o objeto da lógica é a verdade, é o conteúdo, e não o estilo ou o modo, né, o estilo como o argumentador argumenta, ou as propriedades físicas valorosas ou físicas ou estilísticas de um argumentador, né? Por exemplo, se vestir bem, ter um cabelo cortado, qualquer coisa desse tipo, né? A prova, para finalizar, prova é um fato que o modo como o argumento é apresentado influencia a crença das pessoas na verdade da conclusão, e não pode influenciar. Mas a verdade da conclusão não depende do modo como o argumento é apresentado, o estilo do argumento. Para mostrar que esta falácia está a ser cometida, mostre que, neste caso, o estilo não afeta a verdade ou a falsidade da conclusão. Ele não é importante para a verdade ou a falsidade da conclusão. Pode ser que o estilo, a retórica, traga um benefício para a argumentação. Por exemplo, dos seus debatedores compreender melhor, de uma forma mais cristalina, a tua argumentação, mas não tem diferença alguma
para a verdade e a falsidade da conclusão e das premissas. Pessoal, é isso. Nosso estudo sobre falácias informais chegou ao fim. No total, né, é a última videoaula para vocês. No total aprendemos sobre cálculo proposicional, né, no todo da disciplina, cálculo proposicional, cálculo de predicados e um pouco de tabela de verdade, e depois um cálculo de predicados bem pouco, né, e depois passamos para lógica informal, né, e ao estudo de falácias, né, falácias informais. Eu dei também uma pincelada a respeito de falácias formais, né, até para diferenciar isso, algo que fizemos na videoaula 7, né, diferenciar a lógica informal de lógica formal, e eu tentei fazer a mesma coisa no nosso pequeno estudo de falácias, né, que é as falácias formais e as falácias informais, né. Peço para vocês que, depois da leitura desse guia de falácias, esses pontos específicos, né, esses conjuntos, né, como a gente chamou, esses conjuntos específicos, né, que vocês leiam duas falácias que eu não coloquei, né, porque eu estava preocupado muito mais com como eu posso dizer, uma quantidade grande de falácias, né? E essas falácias, elas são um pouco separadas, né? Elas não estão num conjunto maior, né? Que é a falácia do espantalho, né? A falácia informal do espantalho, ou homem de palha, né? Resumindo resumindo o ponto, né? Resumindo a definição dessa falácia, basicamente você reconfigura a argumentação do debatedor, do seu debatedor, de uma forma negativa, né? Ou você enfraquece a argumentação dele. Ele não argumentou daquela forma, mas você pega aquela argumentação dele e enfraquece o argumento dele de alguma forma, né? Algo que ele não tratou. Então você cria um espantalho. Esse é o ponto da falácia do espantalho, o homem de palha, né? E a falácia da ladeira escorregadia, né? Quando você conduz o seu debatedor para afirmar determinadas coisas que ele não está pronto para afirmar, ou ele não deseja afirmar, ou melhor, né, que a argumentação dele não leva a afirmar, mas você meio que direciona ele para uma ladeira escorregadia, né? É isso, pessoal. Até o próximo semestre. Façam os exercícios, né? Façam a tarefa 8 e os exercícios do nosso material básico de lógica, né? Elementos de lógica, do professor Eduardo e do professor Matheus, né? E é isso. Eu vou colocar no ambiente o guia das falácias, do Stephen Downes, e vocês podem consultar lá. Tem muito mais falácias informais. É cheio, eu só peguei 1/3 dessas falácias. Até mais, pessoal!